paz do Senhor, jovens, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, que tem como título As lutas dos hebreus no tempo da conquista. E o texto do dia está em Salmos 44, no verso 3, que diz assim: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Nós já vamos aproveitar e vamos ler também o texto bíblico da nossa lição, que está em Josué 10, a partir do verso 6 ao 8 e depois do 12 ao 14, que diz assim: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles passará diante de ti. Agora o versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos que os gibeonitas, o povo que havia feito uma aliança com Israel, como foi tratado na lição anterior, estava sendo atacado pelos amorreus. Então eles enviam mensageiros até Josué, pedindo socorro, pedindo que nesta hora Josué os ajudasse. Então o Senhor mais uma vez encoraja Josué e encoraja o povo, dizendo que não temessem, que o Senhor entregaria aqueles inimigos nas suas mãos. Então, nos capítulos seguintes, nós vemos o desenrolar de uma guerra singular na história do povo de Israel. Na aula de hoje, nós trataremos os capítulos 10, 11 e 12 de Josué, e nós vemos que é um período marcado por grandes batalhas, mas também por grandes conquistas por parte do povo de Deus. Mas, em contrapartida, é também marcado pelo juízo de Deus sobre essas nações. O primeiro tópico da nossa lição tem como título Os Reinos do Sul e está registrado em Josué no capítulo 10. O rei de Jerusalém, quando sabe que Ai havia sido totalmente destruída, assim como Jericó, e que agora os gibeonitas haviam feito uma aliança com Israel, ele se enche de medo, porque os gibeonitas, além de ser um povo muito numeroso, os homens eram valentes, eram homens valentes de guerra. Então ele teme e convida mais 4 reis para que juntos pudessem invadir Gibeão, que são os reis da cidade de Hebron, Jarmute, Lax, eu acho que é assim que se pronuncia, e Eglon. Então eles se unem e invadem Gibeão, ao que os gibeonitas pedem por socorro, conforme nós lemos no texto de referência da lição de hoje. Tudo isso nos faz refletir que, apesar das outras nações estarem ouvindo falar, terem o conhecimento de todas as vitórias que os israelitas estavam tendo e que essas vitórias elas eram mediante a intervenção do próprio Deus, mesmo assim, isso não os constrange ao arrependimento. Isso não faz com que eles queiram conhecer a Deus. Muito pelo contrário, isso os incita a se levantar contra Israel, a combater a Israel. E nós vamos ver no capítulo 11, no versículo 19 e 20, que esse endurecimento de coração vem da parte do próprio Deus para que ele destruísse essas nações, para que ele agisse com justiça sobre essas nações. Então Josué sobe até Gilgal, ele e todo o seu pessoal de guerra, e nessa batalha em especial nós vemos Deus literalmente lutando com e por Israel. E vão acontecer 3 intervenções assim fantásticas de Deus no meio dessa guerra. A primeira é que a Bíblia nos diz que o Senhor conturbou, que nos diz que o Senhor perturbou o ânimo, abalou
o ânimo daqueles homens, confundiu literalmente eles. O segundo é que enquanto eles fugiam, já nessa confusão de espírito, já nessa confusão de mente, enquanto eles fugiam, o próprio Senhor faz descer do céu pedras, grandes pedras, e mata milhares. E por fim, no ápice da guerra, nós temos o famoso versículo em que Josué diz para que o sol e que a lua se detenham, e a Bíblia vai nos dizer que não houve dia semelhante a esse em que Deus ouve a um homem, porque naquele dia Deus pelejava por Israel. E diante dessa passagem extraordinária, ainda que eu tente entender ou imaginar o que aconteceu nesse dia, eu não consigo nem mensurar, mas o meu coração ele se enche de temor e de reverência pelo nosso Deus. Conforme está escrito em Deuteronômio 32, no verso 39, Deus afirma de si mesmo que não há nenhum com ele, que ele é o único, que ele é quem dá a vida e é quem tira a vida, que é ele quem sara e quem faz a ferida, e que não há quem possa escapar de suas mãos. Então, diante de um mundo onde se busca tanto equilíbrio, nós vemos um Deus de extremos, quente ou frio, sujo ou limpo. Digo isso para nossa reflexão, que nós fujamos depressa desse morno, do meio, de cima dos muros. E quando nós nos deparamos com essas passagens bíblicas em que Deus pune com morte o pecado dessas nações, isso nos confronta a visão que nós temos acerca da bondade e da misericórdia de Deus. Porque para a maioria de nós é difícil conceber e entender a ideia de morte. E nos dias atuais parece que Deus pode tudo, menos tirar a vida de alguém. Mas nós vemos em muitas passagens bíblicas que Deus assim o faz, no dilúvio e no Novo Testamento também com Ananias e Safira. Porque é como se nós tivéssemos colocado Deus numa bolha de amor, segundo a nossa concepção de amor, e que tudo aquilo que foge dessa nossa concepção do que é o amor não pode ser um ato de amor ou um ato de justiça de Deus. Elevando como se a nossa justiça estivesse mais alta do que a justiça de Deus, ou como se o nosso amor e a nossa misericórdia fosse mais alta do que a misericórdia de Deus. Quando na realidade nós não compreendemos a dimensão, a grandeza de Deus, de quem Ele é nos seus mistérios. Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás que dizia que o amor de Deus jamais vai exceder a sua justiça. E eu agora gostaria de completar que agir com justiça também é amar, é zelar pela sua palavra. E nós sabemos que Deus zela pela sua palavra para cumprir. Então Deus não vai se tornar refém de um conceito que é nosso de amor, de um conceito que é nosso de misericórdia. Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. E então sim, Deus puniu aquelas nações. Deus foi de encontro àquelas nações com justiça. E sim, Deus deu a oportunidade daqueles povos se arrependerem, né? Nós sabemos por diversas passagens bíblicas que aquelas nações estavam ouvindo a fama de Israel, estavam ouvindo falar do Deus de Israel. E eles não foram como os gibeonitas, que apesar de ter sido uma farsa, apesar de terem fingido que era uma nação distante, mas reconheceram que Deus era com aquele povo e de alguma forma entraram ali naquela aliança e não saíram prejudicados. Mas, ao contrário, as outras nações se levantaram contra, realmente para guerrear, realmente mostrando a dureza do seu coração. E voltando aqui para a nossa lição, no segundo tópico, ele tem como título Os Reinos do Norte e está registrado em Josué, no capítulo 11. Nós vamos ver que os reinos do norte ouvem falar também das vitórias de Josué e dos israelitas sobre os reinos do sul. E eles também temem, se amedrontam. E eles também se unem para guerrear contra Israel. E a Bíblia vai nos dizer que essa união soma-se, né, uma quantidade de pessoas, uma quantidade de homens de guerra, e se compara à areia da praia. E Deus mais uma vez fortalece Josué, encoraja o povo
dizendo para que não tema que naquele mesmo horário, no dia seguinte, o Senhor daria a vitória àquele povo sobre os seus inimigos. E é importante nós lembrarmos que o povo de Israel possuía, sim, armas de guerra como espada, lanças, e que eles precisavam, sim, ser corajosos para se colocarem diante das batalhas. Mas que as suas armas e as suas habilidades, elas eram inferiores aos poderes bélicos que aquelas outras nações tinham, e também habilidades que aquelas nações que já estavam há tanto tempo naquele lugar tinham. Eles precisavam, sim, do poder de Deus agindo ali, do próprio Deus atuando, dando estratégias que muitas vezes fogem do nosso entendimento e que não são muito lógicas, como rodear uma cidade 7 dias e no último dia dar um grito, né? São as estratégias de Deus que fogem o nosso entendimento, que fogem a nossa capacidade de compreensão, porque era humanamente impossível aquele povo vencer aquelas batalhas e se estabelecer naquele território. E nos ensinando ainda nos nossos dias o quão é importante nós entendermos que sim, as nossas armas, elas não são materiais, elas não são carnais, elas são espirituais, e as estratégias que nós recebemos do próprio Deus. As guerras entre o Reino do Norte e o Reino do Sul tiveram períodos diferentes. Enquanto a guerra contra o Reino do Sul foi algo mais rápido, as batalhas contra o Reino do Norte se estenderam, os estudiosos dizem entre 5, alguns dizem 7 anos. E com certeza o período de guerra não é um período fácil, não foi um período fácil para eles e não é um período fácil para nenhuma nação, para nenhum povo. E ela nunca é fácil para quem está nela, mas muitas vezes elas são inevitáveis, são uma questão de sobrevivência. Então, não abandone as suas guerras, mas saiba pelo que lutar. Gente, ela é filósofa! E para finalizar, nós vamos para o terceiro tópico, que tem como título Conquistando o Impossível. E nesse tópico é importante nós ressaltarmos 2 pontos. O primeiro é que quando nós lemos que o Sol e a Lua se detêm, é importante nós observarmos que os cananeus eles adoravam ao Sol e à Lua. E o fato desses astros se submeterem ao poder de Deus anulam a sua divindade ou a sua superioridade, porque são obras das mãos de Deus. Conforme aconteceu também no Egito, em que aquilo que era objeto de culto também foi afetado pelas pragas, anulando também a sua divindade ou a sua superioridade. O segundo ponto importante é que os cananeus eles eram descendentes de Cã, filho de Noé, conforme está registrado em Gênesis 22. E agora sim também, para finalizar mesmo, eu quero ler para vocês um comentário da revista, que está escrito assim: somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Isso é tudo, e que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, tá bom? Um ótimo domingo para vocês, um beijo, fiquem na paz.